Estamos no ano 500 a.C., na Grécia Antiga. Esta civilização viu nascer a democracia e nutriu as bases da matemática e da ciência. Mas talvez a sua maior contribuição tenha sido a filosofia. A própria palavra filosofia vem das palavras gregas para amor à sabedoria. Os antigos gregos ousaram questionar o mundo ao seu redor. Eles buscaram respostas além de mitos e lendas. Esses primeiros pensadores não se contentavam com explicações simples. Eles ansiavam por compreender a natureza da realidade, do conhecimento e da moralidade. Suas ferramentas não eram telescópios ou microscópios. Eles se baseavam na observação, na lógica e no debate racional. E deixaram um legado de pensamento que continua a moldar o nosso mundo hoje. Juntem-se a nós agora numa viagem no tempo. Vamos explorar as vidas e as ideias de três figuras imponentes da filosofia grega: Sócrates, Platão e Aristóteles. A sabedoria deles, embora antiga, permanece surpreendentemente relevante para as nossas vidas modernas. Sócrates foi o primeiro do nosso trio filosófico. Ele não deixou nenhuma obra escrita. No entanto, a sua influência é inegável. Sabemos dele principalmente através dos escritos do seu aluno, Platão. Imagine Sócrates a caminhar pelas ruas movimentadas de Atenas. Ele envolve as pessoas em conversas, desafiando as suas crenças. Ele era um moscardo, picando os atenienses com o seu questionamento implacável. O que é a justiça? O que é a virtude? Estes não eram conceitos abstratos para Sócrates. Ele acreditava que o verdadeiro conhecimento levava a uma vida virtuosa. O seu método, conhecido como método socrático, ainda é usado hoje em dia. É uma ferramenta poderosa para o pensamento crítico. Sócrates não afirmava ter todas as respostas. Na verdade, ele frequentemente afirmava não saber nada. O seu objetivo não era pregar, mas provocar. Ele queria que as pessoas examinassem as suas crenças. Ele queria que elas pensassem por si mesmas. O método socrático não se trata de memorizar factos. Trata-se de fazer as perguntas certas. Começa com uma pergunta simples. Por exemplo, o que é a coragem? Alguém pode dar uma resposta direta. Talvez diga que a coragem é enfrentar o perigo sem medo. Mas Sócrates não pararia por aí. Ele faria outra pergunta. A coragem é sempre sobre bravura física? Ou será que pode ser sobre defender aquilo em que acreditamos, mesmo quando não é popular? Através deste processo de questionamento, Sócrates expôs falhas no pensamento das pessoas. Ele forçou-as a confrontar as suas suposições. O método socrático não se trata de ganhar uma discussão. Trata-se de buscar a verdade. Trata-se de desafiar as nossas próprias crenças, tanto quanto as dos outros. E é um processo tão relevante no século XXI quanto o era na Grécia Antiga. Secção 5. A alegoria da caverna. Sombras da realidade. Imagine prisioneiros acorrentados numa caverna. Eles não conhecem nada além da escuridão durante toda a sua vida. Eles veem sombras projetadas na parede da caverna. Essas sombras são projetadas por objetos que passam em frente a uma fogueira atrás deles. Os prisioneiros acreditam que essas sombras são a realidade. Esta é a alegoria da caverna de Platão. É uma poderosa metáfora para as limitações da percepção humana. Os prisioneiros representam aqueles que só veem a superfície das coisas. Eles confundem sombras com a realidade. Mas e se um prisioneiro escapar da caverna? Ele emerge para a luz cegante do sol. Ele vê o mundo como ele realmente é. Ele retorna à caverna para contar aos outros. Mas eles não acreditam nele. Eles estão tão acostumados com as sombras que não conseguem compreender a sua descrição do mundo real. Secção 6. Aristóteles, o mestre daqueles que sabem. Aristóteles foi aluno de Platão, mas ele nem sempre concordava com o seu mestre. Enquanto Platão era um idealista, Aristóteles era um pragmático.
Ele acreditava que o conhecimento podia ser adquirido através da observação e da experiência. As contribuições de Aristóteles para a filosofia são vastas. Ele é considerado o pai da lógica. Ele desenvolveu um sistema de raciocínio que ainda é usado hoje em dia. Ele também fez contribuições significativas para a ética, política, física e biologia. Aristóteles acreditava na importância de encontrar um equilíbrio na vida. Ele enfatizou o meio-termo dourado entre extremos. A sua obra Ética a Nicômaco explora a natureza da virtude e da felicidade. As obras de Aristóteles iriam influenciar o pensamento islâmico e cristão ao longo da Idade Média. Seção 7. Um legado de lógica e investigação. As ideias de Sócrates, Platão e Aristóteles tiveram um impacto profundo no desenvolvimento da civilização ocidental. A sua ênfase na razão e na lógica lançou as bases para a revolução científica. As suas explorações da ética e da política continuam a moldar a nossa compreensão da justiça e da governação. Esses antigos filósofos gregos ensinaram-nos a importância de questionar tudo. Eles mostraram-nos o poder do pensamento crítico e desafiaram-nos a viver vidas guiadas pela razão e pela virtude. As suas ideias, embora com séculos de idade, permanecem surpreendentemente relevantes no nosso mundo moderno. Seção 8. Os pilares do pensamento ocidental. O legado da filosofia grega não se limita a livros empoeirados. Está entrelaçado no tecido da nossa sociedade. Quando nos envolvemos num debate, estamos a usar as ferramentas da lógica desenvolvidas por Aristóteles. Quando nos esforçamos por uma sociedade justa, estamos a ecoar os ideais da República de Platão. A Declaração da Independência, com a sua ênfase nos direitos naturais, tem uma dívida para com o conceito grego de direito natural. O método científico, com a sua ênfase na observação e experimentação, tem raízes na abordagem empírica de Aristóteles ao conhecimento. Seção 9. Sabedoria antiga para mentes modernas. O mundo mudou drasticamente desde a época de Sócrates, Platão e Aristóteles, mas as suas ideias permanecem tão relevantes como sempre. Numa era de sobrecarga de informação, o método socrático lembra-nos de questionar as nossas fontes e pensar criticamente. Num mundo repleto de divisões políticas e sociais, a alegoria da caverna de Platão desafia-nos a ver além das nossas próprias perspectivas limitadas. E numa época de crescente ansiedade e incerteza, a ênfase de Aristóteles em encontrar equilíbrio e propósito na vida oferece uma sabedoria intemporal. Seção 10. A busca interminável pela verdade. Os antigos filósofos gregos embarcaram numa busca pela verdade. Foi uma busca que continua até hoje. O seu legado não é um conjunto de respostas, mas uma forma de fazer perguntas. É um apelo para nos envolvermos em debates racionais, para desafiarmos as nossas suposições e para nunca pararmos de buscar conhecimento. Ao navegarmos pelas complexidades do século XXI, lembremo-nos das palavras de Sócrates. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Abracemos o espírito de investigação que ardeu tão brilhantemente na Grécia Antiga, pois é através do questionamento, da exploração e da descoberta que realmente crescemos como indivíduos e como sociedade.